aumentativa não deu certo. Esse é o tema dessa live, papum, que nós vamos conversar. Isso daí surgiu por conta de um comentário no post que uma mãe falou o seguinte: minha criança faz tudo isso e nenhum neuro ou fono consegue dar conta dela. Tudo isso é porque no meu post eu vou explicando um passo a passo de repertório esperado que a criança tem até ela começar a falar. Então a mãe fala: minha criança faz tudo isso e nenhum neuro ou fono consegue dar conta dela. Nem geneticista. Não temos mais para onde procurar. 5 aninhos e só fala fala palavras de 2 sílabas. Não se adaptou à comunicação aumentativa, se vira e faz mímica, se comunica como pode. O diagnóstico é um transtorno global de desenvolvimento, o autismo, apraxia, verificaram até RET, desde 1 ano e meio procurando por causa de convulsões e nem a causa delas encontramos. Nada de ressonância, nada de tomografia, nada de eletro, nada em nenhum exame genético. Eu achei esse comentário maravilhoso para a gente trazer um conteúdo muito rico aqui. Primeira coisa, eu bato muito numa tecla aqui, gente, que a primeira coisa que tem que ser feita é uma boa avaliação comportamental. Uma boa avaliação na área, por exemplo, se a criança tem questões sensoriais, na área da terapia ocupacional, né, na parte de integração sensorial, uma boa avaliação motora. E quando eu falo uma boa avaliação em relação a isso, é realmente entender o repertório dessa criança dentro do contexto de vida dela, no dia a dia dela. Então, assim, durante o dia, como é que é a vida dela? Como é que ela acorda? Como é o acordar dela? Como é a interação com a família no acordar? E na escola, como é que é esse passo a passo? Quando ela chega em casa, quando ela dorme, enfim. Esse rastreio tem que ser muito bem feito. Outro ponto também, né, que eu já trouxe, que é esse rastreio do dia e o repertório comportamental dela e comparar com a nossa criança estatística lá, que ela é muito importante. Nossa criança estatística é a média do que as crianças fazem durante seu desenvolvimento. É uma média, é uma criança em real, mas ela é média em tudo. E a gente usa essa criança estatística para fazer nossas referências de desenvolvimento. Ok. Nós pegamos esses conceitos agora, né? Então, vamos lá. Se nós temos esse repertório bem levantado, nós vamos desenvolver um sistema de comunicação voltado para essa criança, para esse repertório. Porque o que acontece hoje em dia? As pessoas fazem curso de PECs, fazem curso de prompt, fazem curso de blá blá blá, fazem curso de um bando de técnicas, existem várias técnicas muito semelhantes, inclusive ao PECs, várias muito robustas também. Pega um aplicativo e coloca para criança usar, acha que assim vai resolver. Pega aqueles livrinhos assim, cheio de coisinha para grudar, plastificadora, e acha que isso vai resolver. Isso não vai resolver. A comunicação aumentativa, para ela dar certo, tem que ser referente ao repertório. Então, vamos lá para um exemplo simples. Vamos lá para um exemplo bem simples. A criança fez o VibMap e o VibMap praticamente zerou. A criança zerou o VibMap, entre aspas, né? É feio falar isso, mas a criança, ela não marcou os marcos de desenvolvimento ali no VibMap, fez fez toda a análise de tarefa do VibMap também, a criança, enfim, não pontuou direito. Fez outros sistemas de avaliação, fez, sei lá, vamos lá, levantou foi para uma fono, verificou toda essa avaliação da parte motora, articulatória da criança e tá tudo ok. O que mais? Passou pelo otorrino, enfim, fez toda essa avaliação, ok. A comunicação vai ser baseada nesse repertório. Então, por exemplo, a criança, ela quer alguma coisa, vamos lá, ela chega perto de uma coisa e começa a esticar o bracinho. O que a gente vai fazer? Nós vamos lapidar isso. Por quê? Apontar é melhor que simplesmente ficar ali, simplesmente assim, ou tremendo, né? Tem as que tremem a mãozinha, levando para o que quer.
nós vamos lapidar colocando o dedinho para ela mostrar o que ela quer. Isso faz parte, sim, desse processo de comunicação. Isso daí vai com base no repertório da criança. As pessoas, por exemplo, já querem entrar com troca de figuras, sendo que a criança não faz um bom rastreio visual. A criança, ela, por exemplo, ela pode estar numa fase de pica, ela leva esses objetos à boca. Então, ao invés de usar para comunicar, ela fica lá mastigando os papeizinhos. Então, é outra coisa que tem que colocar também. Então, por exemplo, digamos que a criança, vamos fazer essa criança. Eu vou pegar o Aquiles, por exemplo, que esse foi o caso do Aquiles. O Aquiles, ele não imitava bem, ele não tinha um bom rastreio visual, e ele ainda por cima tinha a tal da pica, o transtorno de pica, de pegar todos esses papeizinhos, ele adorava, ele pegar esses plásticos e colocar na boca. E aí, o que acontecia, né? Ele pegava esses plásticos e colocava na boca, e aí já era que a gente não conseguia nada. Aí que nós fizemos? Nós trabalhamos muito essa questão do apontar, para ele solicitar apontando as coisas. E outra, ele não fazia ecoico também, ele não fazia nada disso. E aí a gente começou a trabalhar com ele de forma bem intensiva a questão da imitação. E aí era a imitação junto com uma sinalização. E aí ele começou a trabalhar com gestos. E com os gestos a gente conseguia adicionar mais coisas. Então, peraí, ele pedia, por exemplo, ajuda, sair. Então, sair. Ah, eu quero sair. Por exemplo, a gente tem um canto alemão aqui em casa, que é a nossa mesa, né, de jantar, da área de jantar, é um canto alemão que é uma junçãozinha. Então, eu fico num canto, ele fica em outro. Então, para ele sair, ele precisava pedir sair. Então, a gente mostrava para ele e dava ajuda para ele fazer. E ele podia sair. Comer. Então, tinha assim, comer. No caso, ele fazia assim, comer. Comer, então ele pedia para comer. Ele pedia para sair. Ele pedia ajuda. Que mais? Mais. Vários gestos foram sendo agregados nesse processo para ele aprender a comunicação com gestos. Eu vou ler daqui a pouquinho os comentários da Tati, que a Tati, ela trouxe várias coisas bem legais aqui de comentário. Então, pro repertório do meu filho, do caso do meu filho, o uso de gestos foi interessante para ele, pro repertório dele. Para ele foi necessário isso. Por quê? Quando a gente começou a trabalhar a imitação de forma intensiva com ele, usando gestos, ele não conseguia fazer esse daqui que eu mostrei para vocês, porque isso daqui é um gesto muito sofisticado. Para ele era muito sofisticado. Essa imitação, por exemplo, eu ia fazer com Aquiles, eu falava assim, Aquiles, faça isso. Ele fazia isso, justamente pelo que a Tati está trazendo aqui da dispraxia. O Aquiles, ele também tem dispraxia e ele tem problema ele tem essa parte motora também bem complicadinha também. Então, por conta disso, eu não conseguia um movimento robusto, mas fazer assim, ele conseguia. Então, isso daqui quer dizer comer. Ele entendia que era comer. Então, a gente foi trabalhando através desse conjunto de gestos. Então, por exemplo, ele queria a geladeira, ele apontava para a geladeira, comer. Ele ia para a geladeira comer. E aí a gente levava para ele o cardápio do que ele podia comer, o que tinha ali na geladeira. E aí ele apontava para o que ele queria. Então, gente, o que eu tô querendo trazer para vocês é que esse sistema de comunicação, ele tem que ser personalizado para o repertório da criança. E ele vai aumentando conforme o tempo. Se não deu certo, é porque a avaliação ela foi feita de forma inadequada. Entende? Estão pegando? Então, assim, se a comunicação, essa comunicação, eu gosto de chamar de comunicação complementar, gente. Eu acho que o nome correto seria complementar, porque ela complementa, ela vai agregando. Então, a gente vai pegar essa comunicação, que o pessoal chama de CA, né, normalmente, e ela vai agregando conforme o repertório da criança. Nós vamos escolher, conforme o repertório,
como a gente vai trabalhar com essa criança para ir ampliando. Então, assim, a gente está trabalhando com um programa de imitação, a gente está trabalhando com um programa disso. Nós vamos ver quais são os gestos que são possíveis. E aí que eu falei, nós temos que avaliar a parte global. O que essa criança consegue? O Aquiles, como eu dei o exemplo, ele não conseguia fazer isso, mas isso ele conseguia fazer. Bater a mão aberta no rostinho, assim, ele conseguia fazer para dizer que ele queria comer. Depois ele conseguiu fazer isso daqui era o bebê, eu quero beber. Então, esse daqui era um pouco mais sofisticado, quero beber. Então, a gente foi sofisticando esses gestos, e aí, conforme as palavrinhas, ele começou a falar as primeiras palavrinhas, isso daí começou a esvanecer. Nós comunicamos com as nossas mãos, com os nossos gestos, com tudo isso daí, e o importante é no final a gente conseguir se comunicar. Então, voltando, eu vou reler, agora que tem mais gente aqui, eu vou reler o comentário que foi colocado no meu post, que eu amei. Foi uma outra Tati que comentou, e a Tati, eu queria te agradecer, não sei se você tá aqui na live, mas a Tati Borges, ela colocou um comentário aqui que eu queria agradecer demais a ela por ter colocado esse comentário, porque eu achei extremamente pertinente, extremamente importante. Ela fez assim. O post foi o seguinte, gente, explicar qual foi o post de hoje, se vocês não viram, depois vocês confiram. Eu falei sobre minha criança não fala. E eu comecei o post explicando que é importante passar por uma fono para fazer uma avaliação se o aparelho articulatório tá tudo ok. Fono articulatório tá tudo ok e tudo, precisa passar por essa avaliação. Fez essa avaliação? Vamos lá fazer um passo a passo comportamental. A sua criança performa bem visualmente, mas bem, quando eu falo bem, é uma avaliação robusta, gente. Quando eu falo que a criança ela faz uma avaliação, ela performa bem visualmente, eu coloquei até a questão dinâmica. No dinamismo das coisas se movimentando, as pessoas se movimentando, ela consegue fazer essa performance visual de forma adequada? Essa criança, ela consegue fazer imitação de membros de forma dinâmica, ou seja, eu faço isso. Aí eu paro. Aí eu volto. Ela consegue fazer essa imitação de forma dinâmica. Isso daí é extremamente importante. Ela faz imitação orofacial de forma dinâmica. Então você... balança a língua. Ela consegue acompanhar esse movimento de forma dinâmica. Aí a gente segue. Ela consegue imitar sons, variação de sons de forma dinâmica também. Então você, você vai fazendo essa variação, ela consegue acompanhar. Então tem todo um checklist comportamental que você vai seguindo. E existem vários instrumentos de avaliação comportamental que deve ser feito. Então, assim, se não foi feita essa avaliação de forma adequada, a gente não segue. Então, agora eu vou ler. Eu vou ler aqui o comentário da Tati para vocês entenderem o contexto. Minha criança faz tudo isso, que é o do post, faz tudo isso, e nenhum neuro ou fono consegue dar conta dela. Nem geneticista, não temos mais para onde procurar. 5 aninhos e só fala a palavra de 2 sílabas. Não se adaptou à comunicação aumentativa, se vira, faz mímica, se comunica como pode. O diagnóstico é de transtorno global de desenvolvimento, rechaçaram autismo, apraxia, pensaram que era até RET. Desde 1 ano e meio procurando por causas das convulsões e nem causa delas encontramos. Nada de ressonância, nada de tomografia, nada nos eletros, nada em nenhum exame genético. Por isso, gente, por conta desse comentário, por conta da experiência estudando, o primeiro passo, inclusive, olha, gente, na imersão, é bom vocês participarem da imersão, eu vou explicando melhor, profundamente, todo esse caminho para vocês seguirem essa minha lógica. Eu vou resumir aqui. Por isso que normalmente eu falo, depois que você passou pelo médico, ou antes mesmo, e num analista do comportamento, um bom analista do comportamento para fazer uma boa avaliação comportamental. Um analista do comportamento, se possível, vá também numa pessoa que entenda de movimento, uma pessoa que realmente entenda de como o movimento tem que ser feito de forma adequada. Se a criança tem questões mais sensoriais, você vai tentar dar uma ajuda colocando mãozinha sobre mãozinha, que às vezes os pais não entendem
porque não tá conseguindo ajudar, a gente não consegue às vezes perceber. Às vezes, por exemplo, Aquiles, eu e o meu filho, nós temos uma doença autoimune chamada de psoríase. É uma porcaria essa doença, gente. Eu vou te falar assim, ela é terrível. Porque de vez em quando a minha mão, agora eu tô até mais tranquila, mas assim, de vez em quando as nossas mãos, as pontas dos nossos dedos, eles abrem todo e começa a sangrar. A gente sangra na ponta dos dedos. Isso daí é de família. Várias pessoas na minha família têm essa doença autoimune. E aí, eu não consigo ajudar o Aquiles segurando na pontinha do dedo dele. Qualquer coisa que eu vou ter que tocar na pontinha do dedo incomoda. Incomoda muito. Então tem toda uma questão que é sensorial também envolvida, né? Tem a questão do incômodo. Então, assim, não adianta eu querer desensibilizar ele colocando o tempo todo ele em contato com coisas aversivas para desensibilizar, não, porque possivelmente é bem possível de ter uma defensividade tátil, aí só vai piorar. Então a gente tem que fazer outros trabalhos e outras formas de ajudar para ele conseguir fazer as coisas. Então isso daí é uma das coisas. Eu vi uma pergunta aqui bem legal. Qual é a analista do comportamento? Qual profissional? Vou falar uma coisa para vocês, gente. A análise do comportamento no Brasil ainda ela não é regulamentada. Ela não é uma profissão regulamentada. Nos Estados Unidos é regulamentada há muito tempo. O pessoal aprende sobre análise do comportamento desde da escola. Normalmente, psicólogos costumam fazer essa pós-graduação em análise do comportamento, terapeuta ocupacional, fono, e eu sou engenheira. Para quem não sabe, eu sou engenheira. Eu formei na UNB, eu fiz várias engenharias na UNB. Passei, meu caminho é bem longo nessa daí. Só que eu me especializei, estou me especializando cada vez mais nessa área de autismo, análise do comportamento, apraxia, essa parte de integração sensorial, apesar que assim, eu não posso atuar em integração sensorial de forma alguma, né, nem nas áreas especialistas, assim, de fono e tudo que é fono, a parte de apraxia é exclusivo de fono e a parte de integração sensorial é exclusivo, mas não nada impede de eu ser uma estudiosa sobre o assunto, né, e aí, por isso, eu estou aqui conversando com vocês, porque eu comecei nessa trajetória inteira do meu filho, porque meu filho, ele é autista nível 3, eu também sou autista, mas ele é um autista nível 3, e ele tem várias comorbidades. Então, nesse caminho, eu vi a necessidade de me empoderar de informações, e como essas informações são caras, são raras, são difíceis, eu montei esse canal, que é aqui no Instagram, e eu tenho o meu site, onde eu tenho um curso gratuito sobre autismo, que vocês, por favor, conheçam, gente. Eu vou marcar aqui e fixar. Esse é o grande problema nas buscas do direito para pessoas autistas, Dani. Infelizmente, por não estar regularizado, gera muita discussão entre os juízes. Sim, Adriele Moura, sim, isso daí é um grande problema. Como ainda não é regulamentado, a gente tem muito problema. E aí, o que tem pra hoje? Eu odeio essa frase, né? Mas é uma verdade. O que nós temos pra hoje, como pai, como mãe, pra resolver isso? Se empoderar de informação. É ter informação. Se sua criança, que foi o tema daqui da live, se a comunicação aumentativa, ela não está dando certo, é porque foi feita uma avaliação ruim. Essa criança não passou por uma avaliação boa comportamental. Dani, o seu curso do site gera certificado? Infelizmente ainda não. Eu não tenho braço para isso ainda, para emitir certificado. Porque assim, gente, o dia que eu tiver um curso com certificado, pode ter certeza que eu vou colocar uma prova. Eu não vou deixar ninguém sair do meu curso certificado com uma prova Pode ter certeza. Então, eu ainda não tenho braço para isso. Quem sabe um dia eu consiga emitir certificado, mas ainda não consigo. E já avisando, gente, daqui a 2 semanas, nem 2 semanas, menos de 2 semanas, vai ter a minha imersão gratuita sobre autismo, onde você vai aprender sobre a história do autismo, você vai entender toda essa fase do diagnóstico, isso daí é válido para vários, entender quais são os critérios diagnósticos. Eu vou falar sobre o DSM, eu vou falar sobre o CID-11, para que vocês compreendam mais sobre isso. Vou falar sobre as avaliações para o autismo, então eu vou mostrar para vocês alguns instrumentos de diagnóstico, de triagem diagnóstica.
E alguns são pagos, outros são gratuitos, e tenham em mente, gente, não é porque é pago que é melhor. Tem muito instrumento gratuito que é muito bom, que é validado em português, e eu vou apresentar para vocês na minha imersão gratuita. Que mais? Intervenções com evidência e também, deixa eu ver aqui, eu não tô lembrando de tudo. Vamos lá. Olhar minha cola aqui da lista das coisas que vou falar com vocês. E as práticas com evidência e as etapas das terapias com evidência. Gente, terapia, todas as intervenções que se fala que ela tem uma evidência, que ela tem um fundamento científico, ela tem que usar a metodologia científica. E a metodologia, existe um passo a passo para isso, que parece simples, mas não é. Mas depois que você está empoderado dessas informações, desse passo a passo, você vai chegar lá para o terapeuta e vai falar, não, peraí, tá faltando coisa. Você vai olhar lá, ele vai te dar um relatório, um laudo de uma página, e você vai olhar ali e falar, não, isso não convém não. Como é que você vai falar tudo que meu filho, tudo que você avaliou numa página? Então aqui, coloquei e-mail e senha, meu sonho está no curso. Então aqui, ó, se você tá tendo problema, já anota esse e-mail aqui, esse e-mail suporte@daniacf.com. É o meu e-mail de suporte do site. Quem responde é o moço bonito, que é o meu esposo. E ele vai te dar suporte. Você tira o print do erro que tá acontecendo e manda por e-mail para ele poder te ajudar, tá bom? Então você faça isso. Logo depois que a gente terminar a live aqui, você já manda um e-mail para suporte@daniacf.com explicando o que tá acontecendo. E já entrem nos meus grupos do WhatsApp para participar da imersão gratuita, gente, tá? Porque você só vai conseguir participar se você estiver lá. Porque eu vou estar mandando as aulas, os materiais, vai ser tudo por lá. E vai começar dia 7. É dia 7, né, amor? Deu um branco agora. Começa dia 7, né, amor? Tá concentrado aqui. Rapidinho, gente. Deixa eu olhar aqui a data. Mas eu tenho quase certeza que é dia 7 que começa a nossa imersão. Dia 7. Dia 7 começa a nossa imersão sobre autismo. Então, vamos lá fazer um resumão de tudo que nós conversamos aqui para quem tá agora. Sobre a parte do CA. Quando você recebe o diagnóstico da sua criança, ou melhor, vamos lá pro ponto. As coisas não estão dando certo. A sua criança, você tá vendo que o repertório dela não tá aumentando. E qual é o caminho para onde seguir? Para onde, eu acho que a base disso é uma avaliação bem feita. Às vezes a gente já vai para os exames, a gente já vai para, como ela trouxe, tomografia, ressonância, exame genético, um bando desses exames, só que não foi feita bem uma avaliação. A gente não entende o repertório dessa criança, a gente não entende como está a questão sensorial dela, a gente não entende o repertório dela, a gente não conhece essa criança, não foi feita uma investigação sobre como é que é a rotina dessa criança, como ela interage com a família, como ela interage na escola, não foi feito esse mapeamento. Sem esse mapeamento, que demora, gente, não é rápido de jeito algum, é caro mesmo, é um processo, mas assim, com isso daí, a gente tem insumos. Qual é o próximo passo? Porque se você faz uma boa avaliação, você vai fazer um bom plano de intervenção em cima dessa avaliação, o robusto, quando eu falo é bom, é robusto, você vai fazer programas voltados para essas habilidades. Se você fez ali, e esses programas vão ter objetivos a curto prazo, se a criança começa a não alcançar esses objetivos a curto prazo, que no caso, por exemplo, você está fazendo uma comunicação alternativa, né, aumentativa, né? Você está ali querendo ensinar para a criança o troca de figuras, por exemplo, o uso de troca de figuras, e a criança não tá indo, e você fez a avaliação, você mudou o programa, alternou, vamos fazer só com uma figura, e mesmo assim não tá desenvolvendo, o passo aí é falar, olha mãe, volta lá pro médico, vai ser legal a gente fazer uma avaliação, fazer um exame genético,
vê se tem alguma convulsão, assim, você vê o eletro. Vamos lá investigar isso, porque alguma coisa não tá indo bem. Então, gente, esse é um caminho que eu recomendo demais. Eu recomendo porque, assim, você perde menos tempo. As avaliações, muitas vezes os pais ficam com essa angústia do processo de avaliação, porque a avaliação ela é longa e ela é custosa. Ela realmente, porque assim, por exemplo, você vai fazer os exames. Você vai fazer, por exemplo, um eletro, exame genético. Se você não tem plano de saúde, né? Você vai fazer lá tomografia, eletro, exame genético. Você faz toda aquela lista de exames, passa pelos especialistas, dá lá R$5.000. Você marcando, você agendando em uma semana, você mata tudo isso. Você faz todos esses exames. A avaliação comportamental não é assim. Uma boa avaliação que você vai passar ali, você vai gastar provavelmente os mesmos R$5.000, os mesmos R$5.000 iniciais. Mas você vai passar ali por um analista do comportamento, ele vai lá na escola da criança, ele vai olhar a rotina da casa, vai te passar um bando de avaliação, vai te passar um bando de questionário, vai avaliar a criança, vai pro TO, o TO vai ter o seu ciclo de avaliação, o psicomotricista, enfim, toda essa equipe vai ter ali seu conjunto de avaliações, e isso demora. Isso às vezes demora meses. Por exemplo, crianças. Qual é crianças que têm dupla excepcionalidade? A criança ela tem superdotação e é autista. Essas crianças, fazer a avaliação delas não é nada fácil, porque assim, tem a avaliação neuropsicológica que é extremamente importante nesse grupo, só que vai além, a gente tem que ver a interação dela social. Então, qual é a interação dela social? É indo na rotina dela, é indo ali no mercado, é na escola, é no parquinho, é a interação no prédio ali onde ela mora, enfim, é a interação dela com as outras pessoas para entender porque é aí que esse grupo sofre. Esse grupo, normalmente, das crianças que tem altas habilidades, superdotação e autismo, o que acontece? A questão restrita dela, muitas vezes, as condições de restrita e repetitiva e tudo, ela não consegue fazer não tem uma boa qualidade de interação social, porque ela quer ficar restrito nesses assuntos. Então, é uma criança extremamente inteligente, extremamente habilidosa, mas ela não consegue desenvolver isso e ela sofre por conta disso. Ela sofre porque ela não consegue andar com os pares. Aí muitas vezes as pessoas querem sair pulando essa criança de ano porque ela tem essas habilidades, mas ela precisa estar sabendo se comunicar bem com os pares. Então isso é muito importante, esse passo a passo. Eu vi um comentário aqui, cadê? Aqui, onde eu moro, tudo é mais difícil, não temos tantos profissionais. O pediatra do meu filho disse que precisa ser acompanhado, ele tem todos os comportamentos de autista, mas corro todos os dias. Então, é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu também não tenho esses profissionais. Brasília tem, Brasília é cheio de profissional. Brasília é um lugar que tem muito profissional qualificado, só que eu tenho outro fato, eu não tenho dinheiro. Tem coisas na vida, gente, que... Tempo, a gente tem que ter tempo ou ter dinheiro. Se você tem os dois, pronto, isso é maravilhoso. Se você tem tempo e dinheiro, e assim, eu tive que fazer o tempo, porque graças a Deus, eu tenho uma chefe maravilhosa, eu sou servidora pública, né? E minha chefe transferiu o meu serviço para os fins de semana. Então, sexta, domingo e dependendo do sábado eu trabalho. Eu trabalho e durante a semana eu faço as intervenções do Aquiles. E faço meus trabalhos nas redes sociais também aqui, né? Que isso aqui é trabalho, gente. Isso é trabalho mesmo. E aí, com o Aquiles, eu vou fazendo as intervenções durante a semana. Eu tive que arranjar tempo, porque dinheiro eu não tenho. Então é isso, gente. E aí eu tenho que buscar informação. Foi aí que eu me vi na seguinte situação. Eu não tenho dinheiro para pagar o tanto de intervenção que o meu filho precisa. Porque se eu fosse pagar o tanto de intervenção que ele precisa, eu ia gastar ali R$40.000 por mês. Eu não tenho R$40.000 por mês. Eu adoraria ter R$40.000 por mês. Que não adoraria, né, gente? Mas eu não tenho.
E eu acho que a maioria que tá aqui na live também não tem 40 mil reais por mês para investir em intervenção, que seria a carga que ele precisa com profissionais de qualidade, porque ainda tem isso, que um bom profissional, a hora dele é cara. Você pega ali uma pessoa que tem mestrado, que tenha anos de experiência na área de análise do comportamento, um psicólogo com anos de experiência, com toda essa bagagem, você está pagando ali 350 reais a hora, 350, eu não tenho esse dinheiro, eu queria ter. Aí o que aconteceu? A mamãe Dani teve que ir lá se empoderar de informação, estudar, e aí por isso que eu estou aqui, repassando essas informações para vocês, porque, gente, esse é o caminho. Eu tenho uma certeza na minha cabeça, desde que eu comecei esse canal, que o futuro do meu filho só vai estar garantido quando mais pessoas entenderem sobre autismo. No momento que vocês se empoderarem de informação, ter um senso crítico do que tá indo certo, não tá, sabendo investir os seus investimentos com as intervenções hoje e investimento em conhecimento hoje e sabendo também que vocês têm que ter uma reserva para o futuro, sim, porque transtorno de neurodesenvolvimento é uma caixinha de surpresa, gente. A gente não sabe, a gente não tem como garantir o futuro e a gente tem que ter a nossa reserva, sim, financeira, e a gente tem que pensar em soluções para o futuro, independente do nível de suporte do nosso filho, tá? Isso daí a gente tem que ter muito em mente. Eu tenho certeza, se eu conseguir elevar esse nível de conhecimento com vocês, é um passo muito grande para o futuro do meu filho também. Então, nós vamos estar sempre trabalhando juntos. Essa conversa daqui é uma parceria. A gente vai formando uma equipe em relação a isso. Então, é isso que nós temos que ter. Empoderar de informação, trocar informação e menos julgamento. E quando eu falo sobre esse nível de suporte, eu falei pra vocês que eu sou autista. Eu sou uma autista nível 1. Quem me dá todo esse nível de suporte é o meu moço bonito. É o meu marido. Eu casei muito nova, gente. Eu saí da casa da minha mãe e fui casar. Eu casei, eu tinha acabado de completar 23 anos. Então, assim, eu já tinha recebido meu diagnóstico aos 15 anos. E eu sempre precisei de um nível de suporte. Sempre. E ele me dá esse nível de suporte. Então, os autistas nível 1, ele precisa de um nível de suporte. Não só autista, TDAH. TDAH, ele tem que fazer um planejamento. Ele tem que ter rotas mentais, né? O pessoal vai me matar, falar mental. Mas tem que ter rotas para solução de problemas. E você ter lugares onde ensine o tempo todo, que te repasse essas rotas e tudo, é muito bacana. Então, a gente tem que estar ali focando no futuro. Se empoderar de informação, sim, fazer as intervenções da nossa criança enquanto elas estão pequenininhas para aproveitar a neuroplasticidade, porque criança é uma coisa incrível, né, para aprender e pensar no futuro. Esse daqui é o tripé. A Renata, Dani, queria agradecer por todo o seu empenho, você é muito incentivadora, obrigada por compartilhar tudo isso, obrigada. Aqui é Comportamental Psi. Dani, quando o atendimento é pelo plano de saúde, todos que eu conheço não fazem essa avaliação completa, e infelizmente pouquíssimos lugares fazem. Fazer uma avaliação robusta. Eu não falo todos não, porque todos é generalizar. Eu sou amiga do Dr. Paulo Liberalesso e assim, a gente conversa muito sobre o Serena e tudo, e ele fala sobre a avaliação lá ser bem robusta, a avaliação Serena ser bem robusta. Então, ir lá aceita plano de saúde. Todo mundo gostaria de ter um Serena em todos os lugares do Brasil, né? Mas infelizmente só tem Curitiba. Então, é essa situação que a gente se coloca, que são raros, de fato. Gente, é se empoderar de informação. Hoje, quem faz as avaliações do Aquiles sou eu. Eu faço as avaliações. É legal? Não, é terrível. É super cansativo, gente. São semanas avaliando o menino. Aí manda pro supervisor, porque eu pago o supervisor. Aí o supervisor fala, Dani, não, esse resultado não é compatível. Aí mando filmagem pra ele. Aí o supervisor olha a filmagem, olha, Dani, olha aqui você ajudando ele. E aí fica nesse negócio até a gente fazer a avaliação. Só que é o que eu posso. Eu tenho eu e meu esposo. No momento eu estou conseguindo falar com vocês porque eu estou tecendo minha rede de apoio. Nós estamos tecendo nossa rede de apoio com o vovô e com a vovó. E o Aquiles está com o vovô e com a vovó passeando. Então por isso que eu estou conseguindo conversar com vocês. É um processo esse negócio de tecer a rede de apoio, porque eu tive que treinar o meu pai, né, minha madrasta, eu tive que treiná-los.
E eles saíram pra passear e... Ai, alegria, né? Conseguir ir formando isso. Dani, quando você recebeu o seu diagnóstico, qual era o nível? Quando eu recebi o diagnóstico, eu fui diagnosticada com síndrome de Asperger aos 15 anos. Gente, não foi um diagnóstico fácil. Eu acho que até hoje eu ainda tenho muito que aceitar do meu diagnóstico. Porque assim, na época, ela começou a avaliação, a psicóloga, eu passei pelo psiquiatra e eu não aceitei. Foram 9 anos negando meu diagnóstico, até que eu comecei a trabalhar com psiquiatra e eu fui conversar com ele sobre essa questão da síndrome de Asperger. E aí ele já falou, Dani, você né? E nessa de falar que você eu comecei a buscar. E aí eu fiquei sabendo que que eu tinha virado autismo e blá blá blá. Então assim, todo dia eu me vejo... Eu vejo características autísticas em mim, acontece questões que fica muito claro, mas ao mesmo tempo quando eu olho pro meu filho eu falo, gente, mas eu vivo numa bagunça dentro de mim em relação a essa questão, assim, que existe tantos autismos dentro do autismo, é uma complexidade tão grande, eu olho pro meu filho e me vejo em tantos comportamentos dele, mas ao mesmo tempo... Eu tenho a questão de ter um alto repertório, eu tive um desenvolvimento, eu falei relativamente cedo, com 1 ano eu já falava, eu andei cedo, enfim. Só que desde criança eu tinha padrões restritos e repetitivos extremamente intensos. Do tipo, meus pais faziam compra, eu tinha que alinhar todas as compras antes de guardar. E eu tinha toda uma categorização para isso. O meu quarto, sabe, era tudo, quem olhava assim fala, nossa, que menina super organizada, mas não, era um padrão que eu tinha de categorizar as coisas, de alinhamento, e eu tinha uma necessidade de um planejamento extremamente rígido, então assim, se uma coisa não desse certo no dia, meu mundo caía, vinha minha cabeça, doía, eu sentia dor no corpo, e aí fotofobia e toda essa questão sensorial. Gente, assim, eu não posso me envolver com muitas pessoas, eu não posso estar em contato com muitas pessoas, porque eu absorvo muito. A pessoa começa a me contar um problema, eu sinto o problema como fosse meu problema, sabe? Na hora tá tudo bem, a pessoa tá me contando e tudo. Dá um tempo, dá um dia, eu tô triste, eu tô acabada. E eu começo a ver que eu tô espelhando simplesmente o sentimento da outra pessoa em mim. Mas isso é por uma falha de processamento, por eu não conseguir separar muito bem. Aí depois eu falo, não. Ou uma excitação, a pessoa tá muito agitada, muito alegre com alguma coisa. E todo mundo falava pra mim, Dani, eu adoro contar quando eu tô alegre pra você, porque você fica alegre igual a mim. E é isso também. A pessoa me conta assim, ai, passei no concurso, passei no vestibular, começa a contar. Eu vibro com a pessoa como eu tivesse. E assim, eu sei que a maioria das pessoas normalmente consegue processar isso separadamente. Fica feliz com a pessoa, mas entende que aquele sentimento não é dela, é da outra pessoa, está feliz. E eu vibro como o sentimento fosse meu. Então eu tenho essas questões. Vamos lá. Se der tempo, conte pra nós quais são as características mais visíveis no nível de suporte. Não, peraí. Nível 1 é nível de suporte. Então, assim, não precisa de pouco suporte. O nível 2 precisa de mais suporte. Nível 3 precisa de muito suporte. Os níveis é quanto suporte esse indivíduo precisa. Então, por exemplo, meu filho, ele tá com 4 anos agora, né? Daqui a pouco ele faz 5. Daqui a alguns meses ele faz 5. Para a idade dele, comparada a outras crianças da mesma idade, ele é um nível 3, ele precisa de muito suporte. O que a gente tem que entender é que dentro de cada nível existe um espectro dentro. Então existe aquelas pessoas nível 3 que é um nível de suporte imenso e tem as que têm um nível de suporte menor dentro do próprio nível. Então, por exemplo, o Aquiles hoje, se eu falo, vamos tomar banho, ele tira a roupa, tira o negócio, aí ele usa a fralda ainda, né? Ele vai, tira a roupinha, abre o chuveiro e vai pro banho. Na hora de se vestir, eu entrego a blusa pra ele, ele só precisa de ajuda pra encaixar nos pezinhos a calça, né? E a fralda, ele levanta sozinho, ok.
Na hora de escovar os dentes, ele precisa de um pouco de ajuda, um pouco de suporte, porque o Aquiles tem uma questão motora que ele não consegue virar muito bem a mãozinha, ele não tem que treinar isso. Mas isso daqui vem daqui. Por isso que a gente vai começar um trabalho até com a doutora Carolina Quedas, que é psicomotricista, ela é minha supervisora. A gente vai começar um trabalho em relação a isso, porque tá faltando este trabalho no Aquiles. Na hora que a gente escreve, na hora que a gente escova os dentes, a gente tá envolvendo tudo isso daqui e tem que trabalhar. Ele não consegue permanecer nesse movimento. Então, isso daqui é muito importante. Então, a gente faz todo esse trabalho. Então, isso que nós temos que ter em mente. Vamos lá. Mais perguntas? Sobre a fala. Seu filho demorou muito a começar a falar? Pra gente é imenso, né? O Aquiles, ele ainda não tem ele ainda tá em processo de aprender a falar. Vamos dizer assim, que o Aquiles, ele tem apraxia de fala ainda. Então, ele tá começando agora a formar frases de 2 palavras. Então, o Aquiles, por exemplo, ele consegue falar sapato e ele não consegue falar, sei lá, uma palavra simples. Deixa eu pensar num fonema. Ai, que palavra simples, eu não consegui. Mas ele tem fonemas que ele não tem, então ele não consegue falar palavras curtas, sabe? Tem palavras curtas que ele não consegue falar, palavras de um fonema só, que ele não consegue simplesmente falar, porque ele tem dificuldade. Então ele precisa de ter um auxílio o tempo todo. Então ele está aprendendo a falar. Ele já fala um conjunto de palavras, ele pede para sair, ele pede para abrir, ele pede várias comidinhas, né? Então, se ele quer papá, se ele quer maçã, se ele quer pera, ele não fala pera, ele fala pela. Mas tudo bem, ainda tá no range, né? Ainda tá o R ainda tá no limite. Pera, melancia, ele não consegue falar melancia, então ele pede sim. Então é sempre um processo ainda. Ele ainda tá nesse processo de um passo a passo. Ele não chega, por exemplo, eu tô na sala e ele fala: mamãe, dá melancia, mamãe, dá pera, mamãe, dá pela. Não, ele não fala isso. É um processo ainda que ele faz. Tô na sala, ele: mamãe, vem. Aí ele fala: vem. Aí eu vou com ele. Aí ele pede pra abrir a geladeira. Abre. Aí eu abro. Aí ele fala: pela. Aí ele quer a pera. Aí eu pego a pera e a gente vai, corta e faz as coisas. Então ainda tá fracionado, só que é um processo. Eu tenho que lembrar que ele tem os déficits, então a comunicação dele, tudo que a gente vai fazendo, vai caminhando conforme as avaliações e o repertório que ele tem pra gente dar o próximo passo. Uma coisa que eu aprendi em relação ao autismo é a gente pensar um passo de cada vez. A gente não tem que projetar assim, até o final do ano ele tem que estar falando. Igual às vezes eu vejo uns pais que eu olho assim, gente, como é que a pessoa vai conseguir fazer isso? Sair daqui até ali, como a pessoa vai garantir isso daqui? Não, por isso que um plano individualizado tem, o ideal é que tenha uma validade ali de 3 a 6 meses, 1 ano para uma criança de 4, 5 anos é extremamente longo. Vamos lá. Aqui, o contrário, ser muito bagunçado também é sinal de autismo em adulto. Gente, eu gostei da sua pergunta porque a gente tem que lembrar de uma coisa. Nem tudo é autismo, tá, gente? Nem tudo é autismo. 81% dos autistas têm TDAH. Se eu bem me lembre, 43% tem transtorno de ansiedade. Ou 41%, é um número mais ou menos assim, se eu bem me lembro. Então, nem tudo é autismo. Como ensinar limites? Voz de comando para que obedeça. Ana, como eu te falei, como eu vim falando durante a live, nós temos que... Eu não tem como fazer nada sem uma boa avaliação. Então, é muito importante que eu saiba o repertório da sua criança. Assim, eu vou dar dica vazia para você e não vai dar certo. Se eu chegar e falar assim, você, para dar voz de comando, do tipo, para. Você vai começar a pegar a sua criança e brincar de correr e falar para e segurar a sua criança. Mas ela entendeu a brincadeira do correr antes? Ela entendeu como é que tá a performance auditiva dela no ambiente para entender isso? Como é que tá o ambiente onde você vai fazer esse treino? Sabe? Tem várias questões que eu tenho que levantar antes de dar uma dica. Então, assim, às vezes eu trago aqui no Instagram falando assim sobre técnicas e tudo, mas tem que ser compatível ao repertório da sua criança.
Qual fralda ele usa? Geriátrica? Não fazem fraldas para criança autista? Eu não entendi. Qual fralda ele usa? Geriátrica? Não fazem fraldas para criança? Uai! XGG. É grande. É XXG. Normal. Fralda normal. Cabe nele. Ele é magro. É assim, o Aquiles, na verdade, o Aquiles não é magro nem gordo, né? O Aquiles é bem. Ele tem um físico bom. Médio. Ele é bem médio, ele é médio em altura, médio em peso e tudo. Cabe bem a fraldinha dele, tá tranquilo. O plano cobre seus gastos com supervisores? Não, gente. Meu plano é terrível. É o meu plano, é que eu falei, né? Eu sou servidora pública. Eu tô tentando, já tem tempo, entrar com ação contra o plano difícil, o plano complicado esse meu. Não, eu pago tudo, mas em compensação eu não pago as terapias. Eu faço as terapias. Eu, meu esposo, a babá do Aquiles que tá sendo treinada para virar AT, o meu pai, a minha madrasta, a gente vai fazendo em conjunto tudo isso e eu vou sendo supervisionada por toda essa equipe e montando todo esse planejamento e tudo, a gente vai trabalhando em equipe, principalmente eu e meu esposo. Eu e meu esposo somos a dupla dinâmica aqui. Então, infelizmente não, gente. Infelizmente, mas tem pessoas que conseguem. Eu vi no direct que eu recomendei alguns... Quem é ligado à clínica, a pessoa consegue muitas vezes usar o plano de saúde porque fica como sessão. Eu sei de uma coisa assim, vocês dêem uma olhada, mas é possível, é possível. Dani, meu fofinho tem 4 anos e agora está brincando de empurrar e acha graça. O que pode ser isso? Empurrar o quê? Te empurrar? Ele vai, empurra e sai e acha graça? Seria isso? Ele está ótimo, meu filho não fala nada nem aponta. Vamos treinar isso, vamos estudar. O meu filho tem 5 anos e ainda precisa de suporte para tomar banho e colocar comer. O Aquiles, ele foi um processo dessa parte de comer, gente, que eu tive que dar um passo para trás para dar um passo para frente em relação a comer. Na época que ele começou a falar as primeiras palavrinhas, o Aquiles, ele tem a gente suspeita da deficiência intelectual. Existem vários indícios para isso por conta da curva de aprendizagem dele. Melhorou muito, muito. Tem melhorado, mas assim, o Aquiles, ele precisa de muitas repetições, mas muitas repetições. Então, o que a gente fez? A gente tirou, antes ele ia, pegava comidinha, comia sozinho e tudo, a gente colocava. Aí, depois a gente começou que cada garfada ele tinha que pedir. Então, a gente tava dando maçã, eu cortava a maçã em vários cubinhos pequenininhos, ele tinha que falar maçã. Aí eu dava ajuda pra ele. Maçã, maçã. Maçã, eu fazia da ajudinha dele, né? Maçã, eu dando ajuda e aí eu entregava. Aí ele, pera também, né? Eu dava pera, cada pedacinho de pera ele tinha que falar pera. E aí ele foi aprendendo as frutinhas. Na hora do almoço, cada colherada de papá ele tinha que falar papá. Aí eu dava papá pra ele. Isso deu certo com ele. Não necessariamente vai dar certo com outras crianças. Isso deu muito certo com Aquiles. Então, aí depois que consolidou essa questão do Aquiles, saber melhor, né, essa questão de pedir as coisas, entender, falar papá, falar maçã, falar pera, falar todas as frutinhas que ele gosta, né, que ele gosta de bastante frutinhas, a cenoura, né, ele adora cenoura, também não é fruta, mas ele adora cenoura, Aquiles adora cenoura, e aí a gente voltou a deixar ele comer sozinho no almoço. Só que o Aquiles, ele consegue colocar, mas ele tem dificuldade, por exemplo, ele não consegue reorganizar no prato, porque exige esse movimento, né, de ficar reorganizando, ele não consegue reorganizar a comidinha no prato. Oi, Dani, meu filho passou por fono, psicóloga, neuro e fizeram o diagnóstico de autismo, vai começar psico-TO. O que eu devo ficar atenta para ver se tá... deixa eu falar, ótima pergunta, Priaísa. Fique ligado nos objetivos a curto prazo. Pergunte para todos eles. Qual é o objetivo a curto prazo que vocês estão fazendo? Em quanto tempo vocês esperam que ele atinja esse objetivo? E aí você vai monitorar, ok? Gente, eu vou ler mais uma perguntinha, porque nós temos que ir. Eu tenho que gravar. Eu tô gravando as aulas da imersão.
a gente vai fazer a imersão, né, sobre autismo. A nossa imersão começa dia 7. E eu preciso terminar de gravar as aulas para vocês, que eu tô gravando. Eu já escrevi todo o roteiro das aulas, preparei os materiais, só que eu não gravei. Eu já comecei a anunciar e não gravei tudo, né, gente? Isso, como pode, Dani? Mas eu ainda não gravei 100% das aulas. Então a gente vai começar falando sobre a história do autismo. Eu vou ter que regravar. Ai, que saco. Vou ter que regravar essa aula, sabe por quê? Eu fui passando os slides conforme eu fui gravando. E eu me toquei que não estava aparecendo nada depois de ter gravado tudo. Então, estava eu falando, blá, 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 toda empolgada, contando pra vocês a história do autismo, e contando a minha história, e blá, blá, blá. E não apareceu nenhum slide, então eu vou ter que regravar tudo. Eu tô chateada com isso. Aí, o que é autismo, né, e sobre poda neuronal, sobre toda essa questão, pesquisas relevantes no autismo, vai ser a terceira aula. A quarta aula, a gente vai falar sobre DSM-5 e CID-11 na quarta aula. A quinta aula, a gente vai falar sobre avaliação para autismo e triagem de autismo. A sexta aula, práticas com evidência. Então, vamos conversar sobre as práticas de evidência, quais são os critérios para ser prática com evidência. A sétima aula, vamos falar sobre as etapas das terapias com evidência. Quais são as etapas ali da avaliação, do PEI, né, do plano individualizado, para montar ali os programas da criança. Enfim, a gente vai discutir sobre isso nessa sétima aula. E a oitava aula vai ser a aula ao vivo, que vai ser o aulão ao vivo. E para você participar dessa imersão, vocês têm que entrar no meu grupo do WhatsApp, que tá no meu link da bio. Basta você clicar ali, clicou no meu link da bio, que vocês vão participar dessa imersão. Eu tô preparando muito, muito material para essa imersão. Ela é gratuita, ela é grátis. Basta vocês participarem, encaminhem para outras pessoas também. Eu vou tentar deixar o assunto de forma mais leve possível durante essa imersão, para que os parentes possam participar, profissionais também, quem está iniciando nesse mundo do autismo, participe. Então, eu vou encerrar aqui a live, eu vou só terminar de ler aqui as perguntas para ter uma noção do que vocês estão querendo. Okay. Eu vou terminar a live, vocês vão na minha bio e clicar ali no link para entrar no meu grupo do WhatsApp, gente. O grupo do WhatsApp, eu vou estar esperando vocês. Por enquanto o grupo tá ali fechadinho, mas em breve eu vou mandar materiais. Eu tô só esperando estabilizar, porque fica aquele negócio. Você sabe que o WhatsApp tem um trem que começa a entrar todo mundo junto, blá, 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 vai entrando. Aí, se eu ficar mandando, eu vou ter que repetir a mesma mensagem 1 milhão de vezes. Então eu tô esperando vocês entrarem no grupo. E aí eu começo a mandar os materiais, eu tô montando os materiais. Outra coisa, na imersão vocês vão ter acesso a todos os meus slides fofinhos, lindinhos que eu tô montando pra vocês. Eu adoro montar esses slides cheios de figurinha, todas as coisinhas, então vocês vão ter acesso a tudo isso na minha imersão gratuita, o primeiro passo. Então, te vejo lá, vamos dar o nosso primeiro passo, gente. Vamos aqui dar o nosso passinho para a gente começar a entender sobre autismo, sobre intervenções com evidência. Vamos dar o primeiro passo. Até mais. Vejo vocês lá.